Olá, hoje eu quero falar de uma maneira diferenciada de falarmos. Eu estou falando com vocês através de palavras, através de um vídeo, através de gestos, e a gente consegue se expressar de várias maneiras. Mas eu quero falar de uma das reações do sentimento, uma reação muito mais íntima, que é gerado no sistema límbico do cérebro. Nós chamamos esse sistema o sistema no cérebro que é responsável pelos comportamentos sociais e pelas emoções. Então, quando a gente está mediante uma situação de frustração, de extrema alegria ou de muita tristeza, uma situação que está nos oprimindo ou nos frustrando, ou várias outras situações, esse sistema límbico, ele consegue pegar aquilo que está acontecendo com a gente, ou seja, os estímulos externos, com aquilo que está guardadinho dentro da gente e transformar em algumas respostas. E uma dessas respostas é muito poderosa, que é o choro. Então, através dessas reações, uma dessas respostas é lacrimejar os olhos. É claro que a partir daí, há a liberação de hormônios, de pelo menos 2 hormônios, mas isso eu estou falando cientificamente de onde vem o choro. Quantas vezes eu não me perguntei de onde vem o choro? Ou quantas vezes a gente chora, às vezes até sem querer. Você já chorou numa situação difícil que você não queria chorar mediante aquela situação? Dificilmente a gente chora seguidas vezes de alegria, de muita alegria. É mais comum que as pessoas chorem dia após dia mediante uma pressão, mediante a uma situação que não se consegue resolver, mediante a muita tristeza. Isso é perigoso para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa alma. Mas existe alguém que se compadece intimamente do choro. O choro, ele move o coração de Deus. Nós estamos começando um novo ano. O ano de 2020, eu conversei com algumas pessoas no decorrer dessa pandemia, clientes inclusive, que eu liguei e olha, eu perdi fulano, eu não estou bem, eu estou doente. Muitas pessoas têm motivos para chorar. Às vezes, você acredita ou alguém falou para você e a mídia vive falando, né, das situações de desastre humano, né, o que teria que nos mover intimamente de compaixão a todos os seres humanos, mas de repente falam para você seguidamente que seus sonhos acabaram, que seus sonhos simplesmente não podem acontecer, ou a situação que você olha hoje, você fala, poxa, para onde eu vou? Né? Parece que tudo morreu, que os meus sonhos morreram. De repente o casamento, de repente o relacionamento, uma amizade, de repente a fé vem morrendo, a esperança vem morrendo, o amor vem morrendo. O que está morrendo ou o que está morto? Ou aquilo que você chorou essa noite? Ou, se não é para hoje essa palavra, né? E nós sabemos que as situações da vida vão nos fazer chorar. A certeza que a gente tem é que até morrermos a gente vai chorar algumas vezes, porque é fisiológico o choro, mas também nós podemos ter uma certeza que tudo acontece na hora certa e que o choro, ele é uma palavra, o choro é uma expressão tão íntima que move o coração de Deus. Então eu quero deixar aqui um exemplo em Lucas 7, a partir do verso 11. E diz o seguinte: aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Jesus, vindo de Cafarnaum, andando a pé 50 quilômetros, chegando à cidade de Naim. Chegando, ele não havia entrado ainda na cidade, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e ela ia com grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Esses 3 versos aqui, eles são poderosíssimos.
porque a gente não consegue medir o choro de uma pessoa. Quando a gente vê uma pessoa chorando, quando a gente chora, às vezes a gente chora por besteira, às vezes você passou por um nervoso, uma frustração, na hora não reage, posteriormente você chora, mas às vezes o choro ele é tão dolorido, ele é tão doído, ele é tão inexplicável que você não consegue entender ou expressar as lágrimas de uma outra pessoa ou a dor que ela está sentindo. Provavelmente essa mulher que já era viúva, havia perdido seu esposo, ela só tinha esse filho. Ela, junto com aquele esposo, ela já tinha perdido sonhos, ela já tinha perdido o casamento, ela já tinha perdido tantas coisas na vida dela, dignidade diante de uma sociedade que tratava de maneira diferente uma viúva. Ela tinha seu único filho, sua única esperança. E agora ela perde a única esperança. Será que a gente consegue mensurar esse choro? A Bíblia não fala que ela falou, a Bíblia não fala que ela viu Jesus, a Bíblia não fala que ela pediu a Jesus, a Bíblia não fala que ela teve fé, a Bíblia não fala que ela sabia que Jesus estava passando perto de Naim, mas a Bíblia diz que ele olhou, vendo-a, ele olhou para ela, ele olhou para o choro dela, ele parou. Ele vinha de Cafarnaum diante de uma multidão de seus discípulos, tinha acontecido muitas coisas boas. A situação ali era de alegria, provavelmente. E vinha uma multidão de dentro da cidade de Naim para fora para enterrar o filho único de uma viúva. Jesus sentiu alguma coisa. Ele vendo-a. Você já pensou, mestre, para e olha para ela. E a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão, ele se colocou no lugar dela, tamanha empatia. Ele viu a dor dela. E mediante tantas pessoas, inclusive da cidade de Naim, que não o conheciam, ele chega e fala, não chores. Que pessoa em sã consciência vai falar para uma viúva, mãe de um filho único, que acaba de perder diante de um funeral, não chores? Tem que ter muito poder. E ele disse não chores porque ele já sabia que ele era a resposta. Então eu não sei a sua dor. Eu não sei as suas lágrimas. Eu não sei nem se elas saem. Se você tem força para que suas lágrimas saiam. Eu não sei a sua noite. Assim como uma vez também Deus me perguntou se eu sabia o que se passava pelo travesseiro de um órfão. A gente não sabe. A gente não sabe a dor, a gente sabe que Deus é um Deus que se compadece, que é um Deus que se enche de íntima compaixão mediante aquilo que você está passando. E acredite, Ele para, Ele te vê, Ele me vê e Ele fala, não chores. Porque posteriormente, as ações dele, eu vou pegar aqui o verso 14, e chegando-se tocou a esquife, que era o caixão, e os que o levavam pararam, as pessoas que levavam pararam esse caixão e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto levantou-se e começou a falar. O que eu quero falar para você hoje é não chores. Primeira coisa, para de chorar. Segundo, encha-se de esperança, de fé, de amor. Tem alguém que se compadece intimamente da sua dor, do que você está passando. Só que a gente pode passar uma vida toda chorando, sem direcionar esse choro a ninguém. E eu quero te dizer que você pode direcionar esse choro a Deus, que tem a resposta, que é a resposta. E que 2021, que esse ano seja o ano de ressurreição dos seus sonhos, da sua vida, do seu casamento, dos seus relacionamentos. Os sonhos
que Deus tem para você, os planos que Ele tem para você, os planos que você deixou para trás. Se alguém chegar para você e te desencorajar, eu vou te dizer, lembre-se dessa palavra, lembre-se de Jesus vendo você e falando, não chores, porque Ele tem a resposta, Ele é a resposta. Um ótimo dia para você e vamos nos encher de íntima compaixão, assim como Jesus, mediante a todas as tragédias e desastres humanos, mas vamos nos encher de alegria sabendo que existe a resposta. Um beijão!